qualquer dúvida, tá bom? A gente iniciou na semana passada esse estudo pelo preâmbulo da nossa declaração, né? Vocês têm aí duas apostilas que eu imprimi, né? Tem aqui a declaração propriamente dita, tá? Que está escrito aí preâmbulo, ou em algumas papéis está escrito introdução, tá? E a outra apostila é do estudo que eu preparei, né? São comentários sobre a declaração doutrinária. Então, na primeira aula, o que nós fizemos? Nós comentamos sobre os princípios, né, do preâmbulo e entramos aí nos princípios que são 6, né? Aparece aí na declaração doutrinária, aparecem 6 princípios, né? Que é a aceitação das escrituras sagradas como única regra de fé e conduta, o conceito da igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, a separação entre igreja e Estado. Quarta é a absoluta liberdade de consciência. A quinta é a responsabilidade individual diante de Deus. E a sexta, a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Então, dessas 6, na semana passada a gente estudou o primeiro e o segundo princípio, né? E hoje nós vamos continuar o terceiro princípio, que é a separação entre a igreja e o Estado. A gente não tem assim até onde a gente vai na apostila, a gente vai seguindo o estudo. Quando completar aí o tempo, a gente achar melhor, a gente para. Então, por isso a gente não sabe quantas aulas vão dar no total, tá bom? Vocês vão reparar também que hoje eu não estou com uma voz muito boa, né? É por causa aí de um princípio aí de um resfriado, né? Mas vocês tenham um pouco aí mais de paciência, tá ok? Vamos orar, irmãos, para a gente iniciar então a nossa aula de hoje, pedindo orientação de Deus, a sabedoria, agradecendo a Deus por mais esse domingo, né? Pai, muito obrigado, Deus, por mais um domingo, por essa oportunidade de te celebrar aqui neste local. Nos dê sabedoria para, mais uma vez, falar da Tua Palavra, dos nossos princípios batistas. Ó Deus, nos dê orientação para esse momento que vamos passar aqui, para todo o nosso dia. Abençoa nosso almoço em família, nossa tarde. Abençoa nossa celebração à noite também. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, então, prosseguindo aí, o terceiro princípio que está aí no preâmbulo é a separação entre a igreja e Estado. É uma coisa muito atual, né? Hoje nós temos aí o nosso Estado laico, né? Que na declaração também chama de Estado leigo, né? Ou seja, não tem uma preferência de religião. A pessoa tem o direito de ter a religião que ela quiser. Mas eu queria primeiro dar um panorama geral sobre o Estado e a Igreja. Porque no início, o povo de Israel, ele não tinha esse princípio. Por quê? Porque Deus chamou Israel para ser o seu povo. Assim, vai botar um som logo agora, né? Será que é melhor fechar ali? Tá passando na só, né? Tá, João. Tá, João. Se vier, a gente dá uma paradinha para esperar passar, certo? Então, prosseguindo, irmãos. Então, em Israel não tinha separação. Por quê? Porque Deus chamou Israel para ser o seu povo, para
para ser referência para outras nações. Ele não obedeceu esse chamado, né? Foi idólatra, e no início, quando o povo, antes de ter um rei, né? Só esperar passar essa Kombi de carne de sol aqui. Então, no início, a gente sabe, né, que Deus falava através de profetas sobre os julgamentos, eram feitos através de juízes, né? E o povo de Israel pediu um rei, Deus deu um rei. Então não tinha essa separação na época do Antigo Testamento. O povo de Israel era o povo de Deus. Já na época do Novo Testamento, então vem o início da igreja, lá em Atos capítulo 2, foi derramado o Espírito Santo, então iniciou a igreja. E a igreja, ela não está vinculada a nenhuma nação. A igreja são para todas as nações. Quem aceitar o evangelho, se arrepender e crer em Jesus Cristo, passa a fazer parte da igreja. Então, no Novo Testamento, a igreja é o povo de Deus. Então, nos primeiros séculos, quando a igreja primitiva, quando ela está começando, o que aconteceu? Bom dia, gente. A igreja começou a ser perseguida. A gente lembra lá que até o apóstolo Paulo, antes, né, quando ele era chamado ainda de Saulo, ele perseguiu a igreja, pegou autorização, estava sob o domínio do Império Romano, né, para perseguir a igreja, até que depois ele se converte, depois ele mesmo vai ser perseguido pelo o Império Romano. Então, a igreja estava sendo perseguida pelo Estado, que era o Império Romano, né, naquela época. E o Império Romano perseguiu muito mais, né, do que na época até ali do início da igreja. Nero, quando ele assume o poder, ali na década de 60, né, ele aumentou muito essa perseguição. Paulo foi preso várias vezes, então a igreja começou a se espalhar e o evangelho começa a se espalhar. Mas a igreja, até o quarto século, ela sempre foi perseguida. Até que no quarto século surgiu o imperador Constantino, né? E aí, como o Império Romano já estava enfraquecido, alguém ali próximo a ele, um cristão, deu uma ideia para ele: por que você não adota esses cristãos para fortalecer o seu império? Então ele conta aquela história que se converteu, né? Acredite se quiser, ele se converteu. Então a igreja de perseguida, agora ela passa a ser financiada pelo Estado, né? E o Império Romano vai começar a construir basílicas. A mãe de Constantino vai para a Palestina e vai construir basílicas ali, né? Então, a partir do quarto século, tudo muda. E até que no século XVI, né, aconteceu, então, a Reforma Protestante. Então, o início da mudança. Caiu aqui a minha... Mas esse princípio dessa separação entre a igreja e o Estado, ela vai direto no catolicismo romano, né? Porque... Obrigado, gente. Porque a igreja que dominava era a igreja católica romana, né? E os batistas, eles foram muito perseguidos, né? Depois da Reforma, acho que a história dos batistas só vem após a Reforma Protestante, né? A história dos batistas antes da Reforma não tem nenhuma base histórica, né? Então, os batistas, no início, eles foram perseguidos. E quem perseguia a igreja? Era o Estado que perseguia a igreja. A igreja, por exemplo, na Inglaterra, quando ela rompe também com Roma, teve
motivação política, né? Mas ela se separou de Roma. E aí surge ali a igreja anglicana. E na igreja anglicana, quem mandava na igreja era o rei, né? Então, se alguém tivesse ele em desacordo com os princípios do anglicanismo, o Estado, então, ele iria perseguir, o Estado ia prender, o Estado ia multar, ia castigar, usando o quê? Usando o exército para poder acabar com esses rebeldes da época do Estado. Obrigado. E os reis da Europa também eles eram investidos, né, com a autoridade do Papa. A Igreja Católica ela tinha muito poder sobre o Estado, ela tinha influência sobre o Estado. E o rei tinha influência sobre a Igreja. Hoje, por exemplo, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, no inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Agora, no Brasil tem essa liberdade, mas na época ainda do Brasil Império, né, a religião católica ela era a religião oficial, né? A religião apostólica romana, né? Era a religião oficial no Brasil. E então nós cremos que a separação entre a igreja e o Estado, ela foi necessária e que ela se deve ao ensinamento geral do Novo Testamento, né? No texto que Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, lá em Marcos capítulo 12, né, a partir do verso 15, esse é um texto-chave que a gente entende que a igreja tem a sua função e o Estado tem a sua função. E os batistas, eles defendem que as pessoas têm o direito de escolher a religião que quiser. Ninguém pode seguir a nossa religião por imposição. Então, a gente defende essa separação. A doutrina batista, ela defende que o Estado e a igreja têm papéis distintos, cada um na sua esfera de autoridade e de responsabilidade. Os batistas, eles apoiam a não interferência do Estado na igreja. Por isso, também nós não aceitamos recursos do Estado. Por quê? Porque quando o Estado financia, ele também quer ter influência, né? Então, a gente se sustenta também apenas pela contribuição dos nossos associados, dos membros da igreja. A Igreja Batista não tem a ajuda do Estado por causa dessa separação. E também a igreja como instituição não interfere no Estado. A gente respeita as leis, respeita o Estado. Lógico que se a pessoa tem a vocação para trabalhar na área da política, trabalhar num cargo no Estado, se ela tem esse chamado assim, ela pode trabalhar. Então, essa separação ela é importante para garantir a liberdade religiosa e a autonomia das igrejas, que é também um dos princípios, né? Então, um dos princípios da nossa declaração é esse, tá? A separação entre o Estado e a igreja. Tá dando para compreender? Estou indo muito rápido. Você está então, né? Nós começamos agora no terceiro princípio da introdução, né? Do preâmbulo. Terceiro princípio, que é separação entre a igreja e o Estado. Na apostila do estudo aí, está na página 4, tá? Na página 4. E esse princípio, na declaração doutrinária, aparece na primeira página,
que ainda é na introdução, tá ok? Alguém tem alguma dúvida desse princípio, alguma pergunta? Quando a gente fala assim, a gente tem que obedecer a autoridade, né? Muita gente tem essa dúvida, porque quando a gente lê lá em Romanos, no capítulo 13, você quer acompanhar? Lá em Romanos, no capítulo 13, do verso 1 ao 7, fala sobre as autoridades, né? Sobre a submissão às autoridades. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor, tá? Diz assim, ó, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Então, presta atenção nesse detalhe, né? Quem tem que temer o Estado, as autoridades? Só quem faz o mal. Por quê? Porque a autoridade vem para punir quem faz o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela te enaltecerá, ou te exaltará, né? Mas se você pratica o mal, você deve ter medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Desculpa. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, até aqui, por enquanto, né? Então, reparem que quando a pessoa fala assim, não, tem que ser submissa às autoridades. Aqui há uma condição, né? O apóstolo Paulo está falando. A gente não deve temer a autoridade, por quê? Porque ela está estabelecida para punir quem faz o mal, para colocar um limite, para colocar uma ordem. Isso é o papel do Estado, né? Colocar ordem nas coisas. Agora, se a autoridade começa a punir quem faz o bem, imagina, aí você deve ter medo ou não? Não? Ele falou, a gente vai ter medo, mas não com respeito, né? Vai ter medo porque ele pode. Não deve respeitar, né? Não deve obedecer. Seria melhor a palavra obediência. Porque aqui não está dizendo assim, Deus instituiu a pessoa, aquela pessoa que está lá no cargo de autoridade. Não, foi Deus que instituiu. Está se referindo ao oi? A função, né? A autoridade, a organização. Deus instituiu para quê? Para ela promover um bem social. Então, o governo, a autoridade, ela existe ali para manter um bem social e para punir o mal. Então, quando isso não acontece, então essa colocação aqui cai por terra. Tanto que, né, em Atos capítulo 5, verso 29, vai aparecer lá aquele episódio, acho que você ia citar aí, né? Exatamente, que mandaram eles calarem a boca, não falar mais sobre Jesus, né? Então Pedro vai e diz, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando alguém perguntar assim, então nós temos que obedecer às autoridades? A princípio sim, né? Temos que obedecer às leis, às regras, mas vamos supor que saia uma regra aí, né? Absurda, né? E que também não defenda a vida, então nós somos a favor da vida. E vamos supor que saia uma lei aqui, olha, não pode mais pregar o evangelho. Aí, o que a gente faz? Prega ou não prega? Prega, né? Vai ser morto. Não tem problema, já está no pacote. Você se converteu, você já decidiu que é até a morte. Tá ok? Isso até que eles mesmos são punidos como leão, né?
Exatamente. Porque é para ser justa, a autoridade é para ser justa na área dela para trabalhar. Eu quero até colocar um exemplo interessante sobre o nosso contexto mesmo, cristão. Lá no trabalho, né, a gente estava um dia antes, porque lá, como o pastor bem colocou, é live, né? Então tem várias festas lá, tem dia que estavam pessoas tudo caracterizadas com banda, enfim, né? Faz o momento dele lá, em um outro espaço lá. E a gente tem o nosso culto lá. Um dia antes teve uma festa, aí o pessoal desse espaço que a gente também fica com uma área livre, comum, né? Aí fizeram aniversário, botaram caixa de som, tudo bem. Tinha uma abençoada lá, estava sentada, aí como eles chegaram primeiro, a gente, claro, o espaço que significa. Aí ficamos, fizemos nosso culto, bem. No dia seguinte, a gente chegou primeiro, a gente chega primeiro, é assim o espaço, né? Aí nós estávamos fazendo um culto, essa abençoada que estava próxima da festa que teve anteriormente, estava. Quando a gente começou a orar, ela, eu estou aqui sentada, estou refletindo. A gente falou, não, filha, pai, pode continuar, a gente vai nesse momento aqui todo dia. Mas quer dizer, o seu vale o meu não? Daí começou do lado. Aí eu falei, não, Bênção, você pode continuar. Não. Aí eu falei assim, mas ontem não teve festa, colocaram caixa assim, tudo, e você estava aí também? Mas às vezes eles fizeram aí, eu fiquei aqui, eu falei, então, exatamente, continue aí. Não, mas está errado, dando auditoria. Da ouvidoria, aqui foi. E a ouvidoria é um órgão que realmente ela dele trabalha. Se ele achar razão na sua reivindicação, eles acham realmente. Eles são na presidência, que é de direito, e resolve o problema rápido. Tanto que no dia seguinte mandaram a comissão lá. A gente fazendo o culto, sentar, aí falava com o outro, só um pouco de inflação, né? E eu começando com o outro, a gente continuou nosso culto. Veio alguma reclamação para a gente? Não. Porque, estou fazendo o momento dele, o que a gente vai dizer? Mas dependendo do lugar, é engraçado hoje que se for contra outra religião, aí cria aquele barulho, né? Agora, se for contra o evangelho, aí aí... eles não coisaram em respeito ao que o pastor está colocando, né? Da liberdade que nós temos. Ou seja, eles não viram nenhuma desordem, assim, ao ponto de eles intervirem. Só um detalhe, Eliseu, você tirou aí da tela? Tirou porque não está aparecendo aqui? Mas foi sozinho, mexeu não. Faz assim então no mouse. Aqui. É porque estava aqui na tela para mim. Apareceu na frente aqui. Então, muito bom essa regra, essa lei. Não, não voltou não. Mas tudo bem, então é porque o pessoal estava acompanhando aqui. Mas tudo bem. Tô sozinho, mexeu. Deixa eu só dar um bom dia aqui para Kátia, para Simone, que estão assistindo aí de casa. Os irmãos que estão online aí, compartilha, tá? Compartilha o link para quem quiser também você pode falar. Eu tenho direito à minha calçada ou não? A sua calçada? Tem um ditado que é antigo, né, e é válido, né? A calçada é pública, né? Mas como a calçada está na frente da sua casa, como a calçada está em frente à sua casa, aí a responsabilidade de cuidar, de limpar, é de quem mora na frente, né? Mas lógico que lógico que o Estado ele tem o dever de cuidar da cidade, de limpar, né? Então o Estado também limpa a sua calçada. Agora, você não é dono da sua calçada, você é dono do seu muro para dentro. A calçada é pública. Então esse ditado é bem verdadeiro. Então você não pode obstruir, você não pode colocar carro fechando a passagem. O carro tem que ser colocado na rua. Dependendo do local, se for de movimento e tal, a município vai multar você. Sabe o que eu estou perguntando? Por quê? Eu, quando cheguei ontem, tinha motos na minha calçada. Motos na minha calçada. Aí eu entrei, não falei nada, né? O rapaz que conserta moto, conserta bicicleta, disse assim, olha, bota para o lado de cá, porque aí pertence à nossa vizinha, ela arrumou, está tão bonito. Ele falou assim, ela manda do portão para dentro, do portão para fora, quem manda sou eu, miliciano. A minha mãe disse para mim não discutir com eles.
para evitar problema, né? Às vezes, para evitar um problema, a gente deixa moto lá na calçada. Quem não tem, nem ele tem o direito, e realmente é pública, mas também o. Paga a prefeitura, o IPTU, acho que o IPTU a gente paga o IPTU do muro para dentro, né? pra dentro. Ninguém paga o IPTU da calçada. Mas, lógico que é uma questão de bom senso, né? Você não pode ocupar ali também a calçada que você nem é um morador. Minha nora falou quando começou a acontecer outra vez, ele falou, deixa, não esquenta a cabeça não, porque vai criar problema. Exatamente, é bom a gente evitar. Eles não podem fazer a oficina na frente da Tem lugar que faz, Mas né? como eles estão, colocam depois tira. E você vê, se é uma coisa assim, esporadicamente, você vê que vai colocar. Agora, se for uma coisa que está sempre acontecendo, aí você recorre às autoridades, né? Aí você chama a polícia. Tinha buraco, a Né? gente caía, os velhinhos Sim. ia passando, Só agora, assim, falando em legislação, não é porque você cuidou que você é dono, tá? Aí a calçada não é de propriedade de ninguém. A calçada é pública, né? Mas ninguém deve nem usar, nem quem mora, nem quem é de fora, né? De fora, pior ainda. Tá bom? Vamos passar então para o quarto princípio. Está César que é de César, né? É César que é de César. Pagar o IPTU, E é de né? Deus, é de Deus. Pagar o IPVA, dá César que é de César, né? Justamente, E contribui com a igreja que é de Deus. E contribui com paga o IPTU e dá o dízimo. Né? Pode fazer uma perguntinha, se for possível. Pode. Pode fazer. A faixa de iluminação é obrigação ou é livre de portaria? Não, é legislação, né? A iluminação pública, né, que a nossa aqui é da Light, É uma faixa de iluminação. não, é obrigatório. Você tem a iluminação pública, é imposto, né? A gente paga para consumir. Aliás, se a pessoa é cristã, nada de puxar a energia fora da marcação, né? Okay? Por quê? Exatamente, dá a César que é de César, dá a Light que é da Light, dá a SEDAI que é da SEDAI, e dá o IPTU para a prefeitura, e dá a Deus o que é de Deus, tá? Não esquece. Quarto princípio. Podemos? Vamos seguir? Absoluta liberdade de consciência. Então, para esse quarto princípio, o terceiro é muito importante, né, essa separação. É a liberdade de expressão, né? Que hoje está sendo tão ameaçada, né? Por quê? Porque os batistas, eles foram perseguidos pela questão do batismo. Porque a consciência deles estava acusando, porque eles já tinham lido a Escritura e entendiam que batismo é uma questão de consciência, é uma profissão de fé. Então, o bebê não tem essa consciência ainda. Então, o bebê não pode batizar. Então, por causa da consciência, da liberdade de consciência, eles começaram a batizar adultos, só quem era regenerado já, quem já era convertido. Então não reconheciam o batismo de crianças, de infantes, né? Esse princípio, ele custou muito caro. O Roger Williams, um teólogo do século XVII, ele ficou tão conhecido porque ele era um defensor ferrenho desse princípio da liberdade de consciência. Ele defendia que cada um tem que seguir a sua própria consciência, tem o direito de crer no que quiser, né? A gente não pode impor, mesmo que, vamos supor, a pessoa, um cristão ocupa o poder, ele não pode impor que as pessoas creem do nosso jeito. Então, desde do início da história dos batistas, e o Roger Williams, ele foi um desses defensores, inclusive ele teve que ser expulso, né,
de Massachusetts, da colônia de Massachusetts, em 1636, ele foi banido e ele criou uma outra colônia, né? E nessa colônia que ele criou, ali era um lugar de maior liberdade de consciência, né? De absoluta liberdade de consciência. Então, dentro da colônia onde foi fundada por Roger Williams, ele... Massachusetts, né? Ele foi banido de Massachusetts e ele fundou a colônia de Rhode Island, né? Mais ou menos isso a pronúncia. E ele foi... então, ali a pessoa podia crer no que quisesse, né? Existia ali a tolerância religiosa. Estamos na página 5, tá? Então, essa colônia acabou se tornando um refúgio para as pessoas que sofriam perseguição religiosa em outras colônias. E essa influência de Roger Williams... Vou esperar passar esse alto-falante aí. Essa influência dele foi tão grande que influenciou, inclusive, os princípios democráticos dos Estados Unidos, né? Ele promoveu não só ele que defendeu, né? Muitos outros defenderam isso. O Thomas Harris, que foi um dos fundadores da Igreja Batista, depois ele escreveu um texto, né, para o rei da Inglaterra sobre liberdade de consciência. E muitos outros líderes também defenderam esse princípio. O artigo 5º da nossa Constituição Federal, no parágrafo 6º, ele diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às liturgias. Tá? Então, hoje é assegurado, você pode adorar quem você quiser. O artigo 8º, ele diz que ninguém é privado dos seus direitos devido à crença religiosa, a convicções políticas e filosóficas, a menos que esse direito ele use esse direito para fugir de qualquer obrigação legal. Se nós temos hoje essa liberdade religiosa, inclusive baseada em lei, nós devemos isso aos batistas, por causa das declarações dos líderes batistas e da perseguição que eles sofreram ao longo da história. Ok? Alguma pergunta até aí? O 5º princípio é a responsabilidade individual diante de Deus. Então, o que é isso? Cada pessoa, ela é responsável diante de Deus. Então, isso vai no coração do catolicismo. Por quê? Porque no catolicismo você depende da igreja para ter acesso a Deus. O homem, para conhecer a vontade de Deus, a vontade divina, ele pode conhecer por meio da revelação das Escrituras. E ele se torna responsável diante de Deus. Ele pode se relacionar com Deus por si só, por si mesmo. Ele não precisa de uma intermediação, senão o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o único nosso intermediador, tá bom? Nosso único intercessor. O cristão, ele tem acesso direto a Deus, sem intervenção sacerdotal humana,
tal como no catolicismo. Devido ao princípio da competência do indivíduo, nós batistas não batizamos crianças de colo porque elas ainda não têm competência nas suas decisões. Quando a pessoa passa a ter consciência, ela se batiza e tem esse acesso a Deus. Nós discordamos, né, dos irmãos presbiterianos que ainda continuam batizando crianças e também dos nossos irmãos reformados. Né? A Bíblia diz, irmãos, que todo cristão é sacerdote. É o sacerdócio universal, né? Está lá em 1 Pedro 2,9. Né? Todos nós somos uma nação santa, povo adquirido de Deus e uma nação exclusiva de Deus, né? E Apocalipse por 3 vezes vai dizer que nós somos também uma nação, um reino de sacerdotes, né? Então, a pessoa se converte, ela é um sacerdote. O que isso quer dizer? Que ela tem acesso direto a Deus, porque lembra no Antigo Testamento, só quem tinha o acesso ao lugar mais santo o lugar santo era o sacerdote, e o lugar mais santo ainda, né, o santo dos santos, só o sumo sacerdote. Mas depois de Cristo, não, esse véu, essa divisão, né, foi rasgada, né, e todos nós temos acesso a Deus, tá ok? Isso não quer dizer que a igreja não tem a importância que aquele que tem um chamado para ser sacerdote no sentido de ser um ministro da palavra, para ser um líder da igreja, não é para tirar essa importância. Por quê? Porque tem pessoas que são separadas para se dedicarem mais, para se capacitarem mais, para trazer o conhecimento da Escritura Sagrada para a igreja. Então, a igreja é importante, mas esse princípio não pode ser negado, né? Todo mundo tem acesso a Deus, mas nem todo mundo tem o conhecimento das Escrituras Sagradas. Umas pessoas são mais dedicadas, têm um chamado para o ensino, um chamado para a liderança, né? Então, uma coisa não é para tirar a importância da outra. Até porque quem criou a igreja foi Jesus Cristo, né? Ele diz: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois, lá em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e então a igreja passa a existir a partir dali, ok? Pergunta. Sexto princípio. A autenticidade e apostolicidade das igrejas. Então, o que seria isso, né? Apostolicidade da igreja. Tem gente que hoje se intitula apóstolo, né? Então, vamos entender. A autenticidade, a apostolicidade, porque a igreja é apostólica porque ela carrega a doutrina apostólica. Ela carrega a doutrina dos apóstolos. Quando a gente diz assim... O apóstolo tal, então, no sentido errado, né? Porque esse princípio, quando ele usa essa expressão, é para dizer que nós seguimos a doutrina que os apóstolos seguiam. Que doutrina é essa? Doutrina bíblica. Então, quando a gente fala doutrina batista e doutrina bíblica é a mesma coisa. Doutrina dos apóstolos e doutrina bíblica é a mesma coisa. Porque a doutrina batista é a doutrina bíblica. Ok? Alguém pode discordar, mas... Todas as doutrinas não são bíblicas, não? Não. Toda doutrina é bíblica? Todas as doutrinas. Não. Tá falando assim de outras denominações? Não, por exemplo, batismo de bebê é bíblico? Não. Não. Você
orar ao santo é bíblico? Não. Pedindo intercessão é bíblico? Por exemplo, a Igreja Católica, ela acredita que os apóstolos, inclusive, eles dizem que o apóstolo Pedro é o primeiro papa, né? Aí depois de Pedro, há uma sucessão apostólica, né? Sempre vai ter alguém para suceder ele, e até hoje o papa da igreja, ele tem a mesma autoridade do apóstolo lá na época de Jesus. Então essa sucessão apostólica é uma doutrina. Ela é bíblica, você acha, sim ou não? Não é bíblica. A doutrina pentecostal, vou pegar outro exemplo, uma doutrina pentecostal, né? Se você se converte, aí você passa a fazer parte da igreja, mas você não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Aí você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, isso é evidenciado por falar em línguas, ter visões, revelação. Isso é bíblico? Então, uma pergunta de novo. Vou voltar a pergunta de novo. Qual a pergunta que você fez? Todas as doutrinas são bíblicas? Todas as doutrinas são bíblicas? Então a resposta é não. Okay? Mas eu me referia à religião evangélica, não a católica. Não, por exemplo, os presbiterianos batizam bebês. Essa doutrina não é bíblica. Não é bíblica. Tem doutrina, por exemplo, os batistas no início, mais no início, né? Também eles defendiam mais a doutrina calvinista, né? Ou seja, que você já está predestinado à soberania, à escolha de Deus. Você não tem escolha, você já se converteu e aceitou a Cristo porque Deus já te escolheu e ponto final, né? Você não tem livre-arbítrio. Na doutrina calvinista, você não tem livre-arbítrio. A maioria dos batistas hoje acredita que existe o livre-arbítrio. Você tem poder de escolha, você tem poder de rejeitar a graça de Deus. Se você for tocado pela graça de Deus, você pode aceitar ou não, mas na doutrina calvinista você não tem esse poder. Você não resiste. Então, a graça irresistível é uma doutrina calvinista. E o livre-arbítrio é uma outra posição. Então, ou você crê numa coisa ou você crê na outra. Ok? Mas a Bíblia não defende as duas coisas, né? Então, quem crê no livre-arbítrio vai dizer que essa doutrina da predestinação não é bíblica. Tá ok? Essa já é uma questão mais polêmica, né? Então, toda doutrina evangélica é bíblica? Não é bíblica. Então, quando nós defendemos um princípio, uma doutrina, é porque nós cremos que ela é baseada, que ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Ok? Por isso, um dos princípios, que foi o primeiro, né? É que a Escritura Sagrada é a única regra de fé e conduta. É a única. Porque tem gente que acha que Deus continua revelando agora. Continua revelando coisas novas, exclusivas. A revelação já acabou. Tem gente que fica assustado, né? A revelação acabou nas Escrituras. Isso é uma doutrina. Ok? Então, toda doutrina, todas as religiões não são bíblicas. Isso que o pessoal fica chateado, né? A doutrina batista que é bíblica. Aqui está falando, né? Gente por quanto há um só Deus. É o mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. Se você fala que tem mais outro mediador, já está fora da Escritura, né? Então, cada cristão, né, voltando aqui, a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Cada cristão, ele deve ser testemunha de Cristo e proclamador do Evangelho. Então, cada igreja deve ser participante da obra missionária. É um dever da igreja. E por quê? Antes de subir aos céus,
Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a autenticidade, a apostolicidade das igrejas também inclui essa responsabilidade da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Nesse ID, na grande comissão, né, assim conhecido, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Qual é o primeiro imperativo ali? Qual é o primeiro imperativo? Então, qual o primeiro imperativo? É id? Não é, o primeiro imperativo não é o id, né? Porque todos os especialistas, os eruditos, eles já chegaram à conclusão que o id estava, esse verbo estava no gerúndio, né? Indo, né? Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, né? Ensinando a guardar todas as coisas. Então, o primeiro imperativo é indo, fazei discípulos. Então, o primeiro imperativo é fazer discípulos. Então, a missão da igreja: fazer discípulo de todas as nações, batizar em nome do Pai, ensinar todas as coisas que tem guardado. Então, essa é uma missão da igreja, né? Fazer discípulo, batizar e ensinar todas as coisas que nos tem ordenado. Tá ok? E aonde? Em todos os lugares. Porque ele vai dizer depois, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Esse é geográfico, mas também em todas as culturas e em todas as religiões. Porque quando ele fala em Jerusalém, na Judéia, era o judaísmo. Na Galileia, era a religião dos samaritanos, né? E em todas as nações, todas as religiões, nós temos que pregar e ensinar para todo mundo. Todo mundo. Ok? Perguntas? Não é sucessão, na hora, pastor. Oi? Conforme que o pastor pegou não é uma sucessão, é uma ordem. É uma ordem, exatamente. Pastor sócio, né? Sócio não, Sócio, né? Sócrates. Sócrates. Nossa, chanceler. Pergunta, você acha, como pastor, que a criança de 11 anos, 11 anos, 12 anos, já está preparada para se batizar? O Novo Testamento, a Escritura Sagrada, ela não fala em idade, né? Ela não fala em idade. Então, qual é a idade? A idade da consciência. Ah, tem consciência? Já entendeu? Eu já aceitei a Cristo, eu sei que eu sou pecador, eu já me arrependi, sei que Jesus é meu Salvador, meu único Salvador, suficiente, Senhor e Salvador, quero me batizar. Ah, entendeu? Então, o Lucas, com 4 anos, o Lucas, ele orou e ele falou assim: mãe, o que é pecado? Aí Flávio explicou para ele, então eu não convidei Jesus para morar no meu coração ainda. Aí ele orou, ele disse: Senhor, vem morar no meu coração, perdoa meus pecados. Aí depois ele voltou e falou para a mãe: mãe, agora eu já orei pedindo Jesus para morar no meu coração. Depois ele vai contar a história dele no dia que ele se converteu, né? Ele não batizou, ele está com 5 anos, não batizou ainda, né? Mas quando tiver consciência, aí ele já pode batizar, porque não tem essa idade. A idade é a idade da consciência. Então, mas tem como a gente vê, ele é criado dentro de uma família cristã. O pai dele é pastor. Ele acorda escutando Jesus, ele dorme escutando Jesus. O pai ora com ele vê o pai orar, vê a mãe orar, vê ele orar. Agora, uma criança, por exemplo, que tira da rua, faz essa pergunta, ele vai responder por impulso. Ele pode até falar essas coisas bonitas. A própria criança a própria criança de família cristã,
ela pode falar apenas por decoreba, né? E não ter consciência. Então, a idade certa é a idade da consciência. Por isso Tá bom? que, nossa irmã, por isso que quando Paulo escrevendo, ele diz que a pessoa que vai assumir um ministério, que vai estar à frente, ele não seja neófito, ou seja, iniciante da fé. Porque, por exemplo, eu caminhei um pouco o Galboy, o pastor Propósito, Valdomiro, na Mundial. E assim que a gente entrou, começou a ler a Bíblia, ele mandou um bocado como um pastor para São Paulo. Aí chegou lá, a maioria, todos praticamente daquele grupo, se prostituíram, outros para droga, entendeu? Porque o cara ia aconselhar pessoas e começava a ouvir das mulheres lamentos, de relacionamento, não sei o que, o cara dia, vaquejava, se prostituía. Enfim, ou seja, então, como a irmã bem colocou, a criança lá de fora a gente não vai pegar e vai batizar, mesmo que tenha 8, 10, 12, 15 anos de início, porque não tem uma lapidação dentro da palavra. Então tem que mas ter uma... Já tem, por isso até a gente adulto precisa. Tem muitos adultos. Na Cristolândia lá a gente só começava a caminhar para começar a ensinar o batismo a alguns dos alunos, não sei se eles mantêm, mas eu creio que sim, depois que a gente instrui todo o Evangelho de João. Aí dali em diante agora vai tratar sobre batismo, e aí agora vai explicar os detalhezinhos para entender com que idade. O cara com 60 anos, por exemplo. Ou seja, precisa-se de um tempo para depois agora ele ser iniciado com batismo, porque agora ele entendeu, né? Então, Por isso na profissão de fé, ou o adulto ou a criança, ela, quando pede para ser batizada, ela é levada à igreja, né? E o pastor faz as perguntas, né? E ela tem que mostrar evidências de sua conversão, né? Se ela mostrar que não teve uma mudança de vida, o adulto, ele tem que ter uma transformação de vida. Se ele não mostrar essa evidência, se tiver ali coisas ainda que demonstram que ele não é convertido ainda, então a igreja, ela não deve aprovar o batismo dessa pessoa, né? Por quê? Porque essa conversão, ela deve trazer essa mudança, né? A pregação deve ser seguida de ensino para trazer mudança na vida da pessoa. Eu tiro pela minha vida pessoal. Eu me converti 1000 vezes antes de eu aceitar Jesus de verdade. Quando eu estava no hospital internada, que chegava um crente na minha cama, você aceita Jesus como só Jesus salva, você quer ir para o céu? Claro que eu quero ir para o céu. Sim. Você aceita Jesus? Eu aceito. Daqui a pouco saía aquele, 2 horas depois entrava outro, eu aceitava de novo. Mas se oferecesse outro também, tu aceitava também, né? Para ir para o céu, eu aceito toda hora. Então não pode ser uma coisa, só pela aparência, pela emoção. Porque você aceita Jesus, mas se a pessoa tem que saber, mas quem é Jesus? Porque se você chegar lá, né, no lugar que a pessoa não tem contato com nada, você aceita Buda, para ele vai mudar a tua vida, aceito. Você aceita Confúcio? Aceito. Vai mudar a tua vida, vai melhorar a tua vida, aceito. Você aceita Jesus? Aceito. Então não pode ser uma coisa só nominal. Por isso a pregação, ela tem que ser seguida de ensino, né? De discipulado, para trazer essa mudança de vida. Aceita Jesus, que você vai ser a pessoa mais próspera do mundo, feliz. Tudo vai dar certo para você. Você vai ser mais rico, não vai ficar doente. A pessoa vai falar, aceito. Mas ela aceitou um evangelho deturpado, né? Distorcido. Então, ela tem que aceitar e tem que ser ensinada dentro das escrituras. E quando eu vim para cá, eu ainda não tinha aceitado Jesus. Eu vinha assistir o culto, fiquei uns 6 meses aqui dentro. Aí o pastor começou a ficar me impressionando. Beth, você tem que batizar. Não vou me batizar se o senhor quer. Eu não vou me batizar. Aí um dia eu escutei o louvor Rompendo em Fé. Esse que você mais gosta. Dentro de mim. Aí eu chorei. Falei, agora chegou a hora, Senhor, eu sou tudo, eu te aceito. Porque Jesus me tocou. Tocou e você se converteu naquele momento ali. Eu conheci ele antes, fiquei buscando, porque eu não gostava de crente. Hoje eu sou um crente.
Glória a Deus. Entendeu? Aí é por isso que eu fico assim, eu falo, meu Deus, as pessoas perguntam, aí já quer batizar, aí é um impulso, né? Como muita gente adulta não está aqui dentro por causa disso. Eu não sabia o que estava fazendo. Não Você sabia. pode. Imediatamente convertido através de uma música. Eu me converti através de um O batismo, ele é uma ordenança, né? Então, a consciência da pessoa é assim, eu me converti, se ela tem consciência que ela se converteu, então, se ela conheceu o ensino de que Jesus diz assim, se você se converteu, você deve se batizar. Então, se ela é convertida e não é batizada, ela está em desobediência. Então, o ensino do pastor o pastor não deve ficar naquela pressão individual, assim, Beto, se batiza, você tem que se batizar, Beto, você tem que se batizar. Mas ele deve ensinar, assim, para toda a igreja, ele deve ensinar sempre que, se é convertido, tem que batizar. É uma ordenança. Ah, mas eu não estou emocionado ainda. Não é emoção, é entendimento, né? Você tem que entender. Ah, eu sou convertido. Então, eu tenho que batizar para mostrar minha obediência a Cristo. Não é questão de emoção, né? Não é questão de, agora eu acho que eu posso. Esse agora é quando você é convertido. Quando você se acha convertido. Então, qual é o momento? O batismo é um ritual de iniciação, né? É um ritual de iniciação. Eu não vou, não, porque eu não entendi ainda sobre o que é o calvinismo, arminianismo ainda. E a confirmação. Aí não é isso. É se você conheceu Jesus, se arrependeu dos seus pecados, já crendo que ele é o seu único suficiente Salvador, já está pronto para batizar. E depois você continua sendo ensinado. Ok? Toda a vida. Toda a vida, exatamente. A confirmação para E sendo santificado toda a vida. Só o início, né? Então tem gente que procrastina, por quê? Porque ela acha que tem que primeiro ficar santa, virar um santo, no sentido de não tenho mais nenhum erro e agora eu entendi a Bíblia toda. Então a gente vai se batizar nunca, né? Não, e a confirmação para a igreja é outra coisa, né? Só sou eu que senti isso. Quando você passa pelas águas, levanta ali, você sente aquele alívio na tua alma, aquele espírito mais limpo. Eu senti isso. Na hora que eu li assim, vamos lá. agora eu sou tudo completo. Vamos lá. Então, o que acontece quando você mergulha e você sai da água? O que acontece? Todo mundo concorda com o que Hã? O que acontece? Quando você mergulha na água e sai. Quem quer comentar o que a Beth falou aí? O que acontece de verdade? Verdade. Hã? A conversão, no momento que mergulha na água e sai, acontece a conversão, sim ou não? Mudou outra palavra agora. Simbolizando. Então, tá acontecendo ou está simbolizando? Então, quando ela mergulhou, saiu da água, pode até acontecer de alguém se converter de verdade nessa hora. Pode até acontecer, né? Então, tudo que ela fez antes era aparência. A profissão de fé, o dia que ela disse, que o pastor perguntou para ela primeiro, você realmente acredita? Você é pecador? Aceita Jesus Cristo? Ela já aceito. Então vou marcar o dia do batismo. Quando ela mergulhou e saiu, aí se ela realmente se converteu ali, antes ela falou só de aparência, né? Ela se converteu ali. Mas se ela se converteu antes, então ela sentiu esse alívio que ela pode sentir uma emoção na hora, pode. Esse alívio quando ela recebeu Jesus Cristo. Quando ela recebeu. E as pessoas também não acreditam que a gente somos cristãos, porque não se batizamos. Por que a maioria das pessoas? Então, peraí. Então, já duas polêmicas. Então, a pessoa, quando você se converteu, às vezes você podia estar sentado aí, ou você podia estar lá na rua. Caramba, realmente sentiu uma coisa. Foi um milagre que aconteceu. O Espírito Santo tocou em você, que a iniciativa é de Deus. Ele
ele toca em você, né, e você crê. Aí acontece um milagre, você é nascido de novo, espiritualmente, você é nascido de novo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Ali, você vai procurar uma água e vai mergulhar? Não, aconteceu naquele momento ali a tua conversão. O Espírito Santo passou a habitar em você. Não, aí você vai para a igreja, você vai contar o que aconteceu. Então, aí o pastor está ensinando lá. Um dos ensinamentos é: você deve se batizar. Por que você deve se batizar? Para mostrar agora publicamente o que aconteceu espiritualmente na tua vida. Você morreu para o mundo e agora você vive para Deus, né? Isso aconteceu na conversão, não no mergulho. Se a pessoa não converteu de verdade, o mergulho vai ser só banho, né? Agora, se ela converteu, o momento que ela mergulha, ela está simbolizando que já aconteceu com ela. Aí, só que aquele momento é um momento emocionante, assim, não? É emocionante. Por quê? Você está ali, marcou a tua família, a igreja cantou o hino que você escolheu. E a pergunta que o pastor faz também. E a pergunta, você confirma, não é? A pergunta do pastor é: você aceita Jesus Cristo? Naquele momento ali, você aceita Jesus Cristo agora como seu Senhor e Salvador? Agora que eu aceito? Não, você confirma. Por que tem que confirmar? Tem que confirmar publicamente. Ela já aceitou antes. Então, você confirma ela? Sim. Então, eu como ministro te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja confirma dizendo amém. Aí, mergulhou, está simbolizando, né, que morreu para o mundo. Deixa 3 segundos lá para simbolizar os 3 dias que ficou morto. E depois nasceu para uma nova vida. Então, o batismo não tem nenhuma graça especial. Não tem nenhuma graça especial. Não tem algo místico. Não tem uma presença assim sobrenatural no batismo. Não tem nenhuma coisa assim. É só emoção mesmo, tá? Deu para entender? Só emoção. O batismo, você sentiu, foi só emoção. Inclusive, eu dei essa volta toda para falar que você só sentiu emoção. Tá ok? Por isso, nós não chamamos de sacramento. Porque o sacramento é um ritual que ele concede graça. Então, para os católicos, o batismo é um sacramento. Se você não batizar, você não está salvo. Você recebe graça quando batiza. Quando você toma a ceia é um sacramento. Você tem que participar da ceia para te purificar, mas nós não cremos em sacramentos. Beleza? A Igreja Católica tem uns 8 ou 9 sacramentos. Mas nós não temos sacramento, que o ritual não concede uma graça especial. A graça que está presente no batismo e na ceia está presente em qualquer culto, inclusive agora também. Você pode, eu falar alguma coisa aqui, você ficar tão emocionado, caramba, essa palavra aí, poxa, senti uma coisa agora aqui. Você nunca sentiu não quando estava falando alguma coisa? Você nunca sentiu nada não? Então, todo culto tem presença de Deus, tem graça de Deus. Não é uma coisa especial, mística. Tá ok? Deu para entender ou ficou muito... Então, a pregação, ela deve ser continuada pelo ensino, né? Pelo discipulado. Isso é a missão da igreja, a autenticidade, a apostolicidade da igreja. Por quê? Porque ela tem essa missão. Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então, concluindo essa primeira parte, então de primeira parte é a parte desses 6 princípios, né? Já lemos aí os 6 princípios do preâmbulo.
Concluindo, então, essa primeira parte, quero destacar que os princípios batistas, eles são embasados nas escrituras sagradas. Ah, mas eu não creio que... Então, você fala qual que a gente poder discutir. Tá ok? Os princípios batistas, as doutrinas batistas são embasadas na escritura sagrada. Esses 6 princípios que nós falamos. Tem gente que fala assim, ah não, mas isso daí foi escrito por homens. Foi embasado nas escrituras sagradas. Se você não concorda, você tem que falar o que é para a gente poder debater. Tá ok? Se você seguir aqui, depois na declaração, depois dos princípios, tem um trechinho aí que fala assim, ó. Caracterizam-se, todo mundo tá ligado aí? Na primeira folha, né, da declaração. Caracterizam-se os batistas pela intensa e ativa cooperação entre as igrejas, não havendo poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus, manifestada através do seu Santo Espírito. Os batistas, baseados nesse princípio da cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões em que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos, de evangelização, de educação religiosa e secular, de ação social e de beneficência. Para a execução desses fins, organizam associações regionais, convenções estaduais e nacionais, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções ser atendidas como sugestões ou apelos. Okay? O que está querendo dizer aqui? Aqui tem outro princípio, né? Apesar de não vir numerado, o princípio da cooperação entre as igrejas. Isso é uma característica batista desde do início, né? Da nossa denominação, do século XVII, né? E é uma marca até hoje, essa cooperação. Na Confissão de Fé de 1689, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as declarações, sobre as confissões de fé ao longo da história. Na Confissão de Fé de 1689 e na de 1644, foi um trabalho de cooperação entre as igrejas. A primeira confissão de fé batista, tinham 7 igrejas batistas, né? Então elas se uniram e formaram uma confissão. Então já foi uma cooperação. Anos mais tarde, a cooperação entre 100 igrejas, eles reuniram, né, e começaram a estudar para defender seus princípios, para tirar dúvidas, né, e para... Oi? Aprimorado, chamava de Sim. plano cooperativo, né? Naquele tempo, né? O plano cooperativo é a ajuda, né? Ajuda financeira. Então, a própria declaração é uma cooperação entre todas as igrejas, tá? Os trabalhos evangelísticos eram feitos com a cooperação de várias igrejas, a obra missionária. Quando o Roger Williams, da Inglaterra, quando ele foi iniciar os trabalhos missionários, e as igrejas cooperaram com ele. Quando a igreja enviou o William Carey para evangelizar a Índia, ele foi ajudado por várias igrejas, né? A Junta de Missões Nacionais. Eu sabia que aqui em 74 você também, não, né? Eu não era nascido, né? Mas eu vejo documentários, já deu ciência. Foi uma união impressionante das igrejas Exatamente. do Rio de Janeiro. E até hoje. 17. Não, o que a gente estava falando antes, né, da confissão é 17. Então, a Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, elas são cooperadoras das igrejas. Para quê? Para gerar um recurso maior, para enviar missionários para vários lugares, né? A gente fazer missões em todo o mundo. A declaração doutrinária
da Convenção Batista Brasileira, ela começou a ser trabalhada na década de 50 e na década de 60 ela vai ser aceita e registrada mais na frente. Mas ela começou a ser trabalhada ali desde a década de 50, foi ganhando adepto, foi montada uma comissão para formar e ela depois vai ser aprovada em 1986 na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Você vê que até esse trabalho aqui foi cooperação de todas as igrejas batistas, de várias igrejas batistas. Eles montaram uma comissão, estudaram, formaram esses princípios e os artigos que nós vamos estudar, 19 artigos, até em 1986 foi levada para a Assembleia. Quando eu falar das confissões, das declarações, eu vou detalhar mais. Foi levada na Assembleia, lá foi aprovada e foi registrada como uma declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Beleza? A Convenção Batista Brasileira, ela sempre deu uma ênfase em missões. Ela sempre pensou em missões com prioridade. Né? Os batistas brasileiros, eles já foram fruto de missões quando exatamente, quando os batistas americanos eles vieram para o Brasil, eles fizeram missões no Brasil e quando as igrejas batistas começaram a se organizar, ela começa com esse espírito de missões para implantação de igrejas, para a expansão do evangelho aqui no Brasil. Os batistas, eles se uniram para fazer esse trabalho com mais vigor, né? A organização, ela passa a potencializar, né? O trabalho. Apesar de existir essa convenção, né, a convenção ela não tem autoridade sobre a igreja local. Por menor que seja a igreja local ela é soberana. E a Convenção Carioca, a Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Nacionais, as Missões Mundiais, elas são cooperadoras das igrejas. Ok? A palavra final é sempre da igreja local. A decisão de uma igreja ela é democrática, inclusive em participar da convenção. Qual a decisão? Quem decide se a igreja vai participar da convenção? A própria igreja. Se eu vou participar da Junta de Missões Nacionais, quem decide é a igreja. Então, é tudo nesse espírito aí de cooperação. Ok? Perguntas? O pai você vai pensando aí, tá? Se tiver pergunta, você vai pensando aí e lança. O pai das missões modernas, né, foi William Carey. Né? Ele era um pastor batista. Oi? Ele era um pastor batista, né? Antes ele era um sapateiro. E ele foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra, século XVIII. Né? Agora sim é 18, tá? Lá era 17, agora é 18. John Bunyan foi um pastor batista do século XVII, autor do livro O Peregrino, um dos livros mais conhecidos, né? Ele também tinha um coração voltado para missões. Citei esses dois, mas muitos outros se dedicaram à obra missionária, porque os batistas dão ênfase, né, dão uma ênfase na obra missionária, ok? Então, irmãos, para fechar aqui a nossa aula de hoje, eu queria enfatizar que os batistas, a ênfase da doutrina batista são as escrituras sagradas, principalmente o Novo Testamento.
Por que principalmente o Novo Testamento? Porque há uma linguagem mais voltada para a igreja, mais voltada para a eclesiologia, para a igreja local. Por exemplo, fala sobre batismo, fala sobre ceia, fala sobre governo da igreja. Por isso, quando a gente fala doutrina batista, é doutrina bíblica, tá ok? Porque as nossas doutrinas são bíblicas. Tá bom? Obrigado aí para